Olá, queridos irmãos, chegamos a vocês mais uma vez com muita alegria para trazer a você mais uma lição do nosso MDA, do Método Discipulado Apostólico. Estamos estudando o D4 e hoje vamos estudar então a lição 5, que trata do crescimento da igreja. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a nossa aula. Senhor, que teu Espírito Santo possa nos tomar nessa hora. Tomar, Senhor Deus, nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, meus lábios, e nos ensinar, nos revelar e operar, Senhor, a prática da tua palavra na medida que estudamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nossa lição hoje, lição 5, é sobre o crescimento da igreja. E o texto base, que está aí na página 39, é Efésios, capítulo 4, versículo 16, onde o apóstolo Paulo escreve o seguinte: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou em outra tradução fala, efetua o seu próprio crescimento. Ou em outra tradução ainda fala, cresce. Né? Então, o crescimento da obra de Deus, da igreja, do reino de Deus, é uma realidade e um desafio do Senhor para que nós experimentemos, que nós vivenciemos. E aí na apostila, então, na página 40, começa dizendo assim, crescimento do corpo. Quando lemos a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, vemos que Paulo enfatiza sua visão da igreja como um organismo e não como uma organização. A igreja é basicamente um organismo, o corpo vivo de Cristo, do qual ele é o cabeça, como está escrito aí em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus nesse texto. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é o centro, o cérebro, que controla o corpo e todas as suas funções, a igreja, levando adiante a obra da evangelização no mundo. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, pode nos trazer esta comparação da igreja como sendo uma figura do corpo humano, pois em qualquer parte onde o evangelho for pregado no mundo, todos poderão compreender como deve ser sua função no corpo de Cristo, a igreja. Então, irmãos, o que está sendo dito aí é que a igreja ela não é uma organização, mas sim um organismo. Qual a diferença? A organização é uma coisa morta, uma coisa estática, é uma coisa, é como uma máquina, é um planejamento, é uma empresa, né? É diferente de um corpo, não é uma organização, não é simplesmente uma série de membros encaixados, né? Como uma organização, são departamentos, é uma estrutura, né? Que funciona, mas não tem vida em si mesmo. A igreja não, a igreja ela possui uma vida. Não é simplesmente uma organização como qualquer outra instituição, né? As instituições que existem, instituições, empresas, instituições filantrópicas, escola, uma obra social, né? Uma creche, um asilo, uma entidade, seja lá qual for, ela tem a sua organização, por melhor que seja, né? Ela tem toda a organização, mas ela não é viva, né? Ela acontece porque ela é documentada, é escrita lá, mas ela depende das pessoas para ela funcionar. E um dia ela pode pegar lá e simplesmente, né, se fecha, se para, ela não existe por si mesma. Um organismo não. Um organismo ele tem a vida em si.
E é assim a igreja. A igreja, ela possui vida. O que é essa vida? É o Espírito Santo vivo que está dentro da igreja, né? E a própria palavra de Deus fala que ela é o corpo de Cristo. Assim como, queridos, quando Jesus veio aqui na terra, ele habitava num corpo, aquele corpo que foi gerado no ventre de Maria e que um dia nasceu e que foi criança, foi adolescente, cresceu, se tornou um homem. Ele era um corpo que tinha boca, que tinha olhos, que tinha nariz, que tinha mão, que tinha pé. Jesus habitava ali, Deus habitava ali em Jesus, o Espírito Santo habitava ali naquele corpo. Aquele corpo, ele agia, ele era o instrumento do Espírito Santo, o instrumento de Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele voltou ao céu. Não havia mais um corpo de Cristo aqui na terra. Até hoje ele está lá no céu. Daí o que ele fez? Ele enviou o Espírito Santo para estar na igreja. Na igreja, em nós cristãos, no ajuntamento dos cristãos, na comunhão, na igreja. Então, a igreja hoje é o corpo de Cristo. É isso que a palavra fala. A igreja, ela é o corpo de Cristo. É por ela que Jesus age. Como que Jesus vê hoje? Ele vê pelos olhos da igreja, pelos meus olhos, pelos seus olhos. Como ele fala? Ele fala pela nossa boca, pela boca da igreja. Ele toca pelas nossas mãos, ele anda pelos nossos pés. A igreja é o corpo de Cristo, esse organismo vivo. Continuando aqui na página 40, o desejo do apóstolo Paulo é que todo cristão possa chegar à maturidade e ao aperfeiçoamento da sua fé. Efésios 4, versículos 12 e 13. Vamos ler lá. Que diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Continuando aqui, para isso é necessário reconhecermos 3 princípios. 1, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. 2, a perfeita varonilidade. 3, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é o desejo de Deus para cada um de seus filhos, de seus discípulos, dos membros frutíferos e responsáveis de cada igreja ou núcleo da fonte da vida. Cada cristão cumprindo a parte que lhe foi designada por Deus na igreja. É importante a sua contribuição para a edificação da igreja, usando seus dons e talentos. Esse texto aqui, e o texto que lemos anteriormente, o versículo 16, fala que assim como todo corpo saudável, normal, ele cresce. Assim, a igreja, ela deve crescer em todos os aspectos. Então, não estamos falando aqui apenas do crescimento numérico, de agregação de pessoas. Isso deve acontecer, é um dos aspectos principais. Mas o crescimento coletivo e individual, o amadurecimento, né? Nós, quando nascemos um bebezinho pequenininho, né? E daí nós vamos crescendo em todos os aspectos, fisicamente, crescemos em tamanho, né? Crescemos em peso, crescemos em conhecimento, crescemos em amadurecimento intelectual, emocional, crescemos em todos os aspectos, até chegarmos a uma maturidade. Quando chegamos ali na idade adulta, acima aí dos 18, dos 20 anos, nós vamos alcançando essa maturidade, esse crescimento que deve ser sadio e normal em todos os organismos vivos, em todos os seres humanos em especial. Então, assim deve ser a igreja. A igreja, como um organismo vivo, ela não é perfeita, ela não nasce já crescida, não.
existe um processo que Deus vai operando dia a dia e nós temos que reconhecer e deixar que o Senhor opere esse crescimento em nós. É sobre isso que trata essa lição. A visão da fonte da vida é de uma igreja que cresce. Nós, como fonte da vida, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Somos um segmento, né? Não somos a única igreja, mas estamos inseridos no corpo de Cristo, junto com todos aqueles, por todo mundo, todos aqueles que entregaram a vida de Jesus, sejam de qual denominação participem, mas falando de nós como nossa responsabilidade, nossa parte, né, nossa missão, nossa função dentro do corpo de Cristo é de crescer, né? Página 41, necessidade do ajuste. Em Efésios 4,16, o texto que lemos, Paulo coloca com suas próprias palavras, está escrito ali, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento. A fonte para aumento e edificação do corpo de Cristo é a presença soberana do Espírito Santo na igreja. Se não, gente, se o Espírito Santo não estiver na igreja, não estiver agindo, se a presença dele não estiver, pode ter programação, pode ter estratégia, pode ter pessoas, líderes capacitados, com visão de liderança, não vai adiantar. Pode provar um crescimento, uma prosperidade material, natural, como outras instituições. Mas o crescimento que Deus deseja é algo muito maior, é algo espiritual, é algo em todos os aspectos e só o Espírito Santo pode operar. No corpo humano, os membros estão interligados entre si. São interdependentes quanto à sua função, mas relacionados uns com os outros como um organismo completo. A diversidade é essencial para o bom funcionamento e para manter a vida própria. Quando todos cumprem a sua função, o corpo humano é saudável e vice-versa, pois se houver um membro paralisado ou atrofiado, a capacidade de funcionamento do corpo humano é limitada temporariamente ou permanentemente. Na visão da fonte da vida, cada cristão deve ter um discipulador ao seu lado para ajudá-lo a desenvolver a sua fé e também ser um multiplicador de novas vidas para o reino de Deus. Olha a figura que está usando aí. Cada membro do nosso corpo, ele só funciona na medida em que ele está ligado, interligado e dependente de outros membros. Nenhum membro é independente. Qualquer membro do corpo, se você tirar ele do corpo, pode ser o coração, que é um membro, digamos, você pode dizer que é o membro mais importante, ou o cérebro. Se tirar do corpo, ele vai morrer. Ele não vai sobreviver, porque o cérebro, por exemplo, ele depende do quê? Ele depende das artérias para ser irrigado de sangue. Se não tiver sangue irrigando o cérebro, ele morre. As artérias dependem do coração, né? Dependem do pulmão, do estômago, que fornecem nutrientes para que o sangue seja constituído. Enfim, né? Todo o corpo, a unha, né? Ela depende do dedo, que depende da mão, que depende do braço, que depende da circulação sanguínea. Enfim, todo o corpo é interligado. Nenhum membro ele pode dizer, eu sobrevivo independentemente. Um depende do outro. Ponto 2, na página 41. Né? Eu estou só concluindo aí o que eu falei anteriormente. Né? E da mesma maneira é a igreja. Ninguém pode dizer que é independente, que não precisa de ninguém, que é tão suficiente, tão espiritual, que não precisa se ajustar e se relacionar com os demais membros do corpo. Não, nós precisamos de todos os membros do corpo. Dependemos e temos que nos ajustar para viver esse relacionamento. Ponto 2, na página 41, diferença entre organismo vivo e organização. Como membros do corpo, devemos reconhecer e aceitar essa interdependência. Isso nos ajudará a ver a igreja como um organismo vivo, que está se desenvolvendo por meio de um crescimento interno, e não como uma organização
estática. Só um minutinho aí, vamos achar, deixa eu achar aqui aonde que está a continuidade aqui. Vamos lá. Virar a página aqui, na página 42. A organização cresce por meio de planejamentos e de metas determinadas por uma diretoria, para que a sua marca ou nome seja consolidada no seu segmento do mercado de trabalho. O corpo humano, a igreja, cresce internamente desde a sua concepção pela multiplicação de suas células. E é por isso que o crescimento da igreja acontece pela transformação de vidas. O novo nascimento é ser uma nova criatura nascida em Cristo Jesus. Por isso Cristo é a cabeça. A igreja busca direção através dele. Como membros da igreja e do seu corpo, devemos reconhecer que o Espírito Santo é que nos dá os dons como diversidade para o perfeito funcionamento da igreja. Não é possível realizar todos os trabalhos sozinhos, porém cada membro tem a sua importância no corpo. Quando eu descubro, desenvolvo e uso os meus dons espirituais, eu estou cooperando para o crescimento da igreja com qualidade e com maturidade. Quantas revelações, quantas verdades aqui, né? Primeiro, a diferença entre o organismo e a organização, né? Uma organização qualquer, uma entidade, uma empresa, ela funciona por uma diretoria, um planejamento, reuniões e a prática daqueles conceitos, desafios e metas e trabalho. Um organismo é diferente. Um organismo, ele cresce de dentro para fora, né? Você não precisa fazer um planejamento para o crescimento de uma criança. Se ela tiver saúde, ela vai crescer, porque a vida está dentro dela. E a vida, né, vai movendo todo o corpo, todos os órgãos juntos e trabalhando em perfeita saúde, vão naturalmente crescendo. E é assim a igreja. Se há saúde, se há unidade, se há ajuste, e a vida do Espírito Santo está ali pulsando, ela vai crescer. Oh, Senhor, que coisa maravilhosa. O que nós precisamos é simplesmente entender isso, nos render ao Espírito Santo e nos render à comunhão, à unidade, ao ajuste na igreja, né? Reconhecer aquilo que nós somos. Cada um de nós temos uma função, temos um dom, um ministério para cooperar, para sermos úteis no corpo de Cristo. Não precisamos ficar com inveja, querendo ser aquilo que o outro é. Cada um, né, tem a sua função. Já pensou se a mão quiser ser ouvido? Ficar com inveja do ouvido? Eu não consigo ouvir, eu quero ser ouvido, né? Se o corpo todo fosse ouvido? Impossível, né? Cada um tem a sua função. O ouvido é necessário, o olho é necessário, mas a mão também é necessária, o pé, né? Cada membro, cada parte, assim você e eu somos importantes e necessários no corpo de Cristo, na igreja. Ponto 3 aí na página 42. Aparece uma palavra grega aí chamada katartizen, que significa alcançando a maturidade. É uma palavra do vocábulo grego que encontramos no Novo Testamento. Ela possui 3 significados, essa palavra katartizen, que aparece no grego, que é a língua original que o Novo Testamento foi escrito. O Novo Testamento, a sua língua original foi o grego. E tem essa palavra que aparece várias vezes, katartizen. E ela significa, às vezes ela significa equipar, às vezes ela significa consertar e às vezes aperfeiçoar algo ou alguém. Esta palavra tem 2 aplicações, a primeira pessoal e a segunda na vida coletiva da igreja. Na vida pessoal, o nosso objetivo é a maturidade da nossa fé. É o que diz em Lucas 6,40, por exemplo, vamos ler lá, Lucas 6,40, é onde aparece no grego essa palavra. O discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Está falando aí do crescimento do discípulo. Aí a palavra que aparece é a katartizen, né? Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, vamos lá.
Vamos ler 2 Coríntios 13, 11. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Aperfeiçoai-vos. Oh, queridos, nossa vida cristã é uma vida de aperfeiçoamento. Ninguém é perfeito, ninguém está perfeito. Por mais que você tenha tido experiências com Deus, tomara que tenham sido muitas, né? Mas você jamais pode achar que você já está bom, que você já é bom, já é espiritual. Todos nós estamos num aperfeiçoamento, queridos. Eu, você, né? Estamos num processo de Deus. E nenhum é mais do que o outro. Porque o Senhor está edificando o seu corpo. Um corpo, ele não cresce, né? Uma parte e a outra não. Vão crescendo as partes igualmente. Já pensou se crescesse primeiro a cabeça? De repente uma criança fica com uma cabeçona do tamanho do adulto e o corpinho desse tamanho. Que coisa esquisita, né? Não, vai crescendo junto, a cabeça cresce, mas os braços crescem, o tronco, as pernas vão crescendo também, né? Para que haja essa maturidade perfeita, né? Então é assim no corpo de Cristo. Nós estamos todos crescendo, nos amadurecendo. E segundo, página 43 agora, mostra que o alvo coletivo da igreja também é a maturidade espiritual, como nós lemos em Efésios, né? 4, 12 e 13, que está falando que a ação de Deus, ela faz o aperfeiçoamento dos santos, né? Existe o crescimento particular individual e o crescimento coletivo. A meta de tudo, então, com respeito ao nosso ministério, é que nós sejamos tão equipados em nossas próprias vidas que poderíamos equipar efetivamente outros cristãos e ajudar a aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, por isso que há um engano muito grande naquela pessoa que começa a se achar tão espiritual que ela vai se isolando. Tem que ser o contrário. A nossa espiritualidade, o nosso crescimento em Deus é demonstrado na medida em que crescemos em relacionamento e que permitimos que a obra de Deus em nós, o nosso ministério, vá ajudando outros a crescerem também. Não basta eu crescer sozinho. Por isso que é demoníaco, é totalmente errado a pessoa querer crescer para ser melhor do que o outro, querer ser mais espiritual para se comparar. Pessoa que cresce, entre aspas, porque isso para mim não é crescimento verdadeiro, mas a pessoa que amadurece, que ela faz um seminário, ela faz um curso, ela aprende a pregar, ela aprende a palavra de Deus, estudo, e age num dom até, e de repente ela começa a julgar, começa a criticar, começa a falar mal dos irmãos, começa a se comparar, começa a se colocar, a se orgulhar, a se colocar como o bom, o espiritual. Isso é maligno, isso não é de Deus. Aqui está dizendo que o crescimento, a pessoa que cresce, ela cresce em amor, ela cresce em relacionamento e ela leva outros a crescerem junto com ela. Oh, glória a Deus, eu quero que isso aconteça através da minha vida e da sua vida também, querido irmão. Glória a Jesus. Também, continuando aí na página 43, segundo parágrafo, também nos dá o sentido de mobiliar completamente uma casa. Este mesmo sentido é usado em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As boas obras realizadas pelo cristão não resultam de seus próprios esforços, mas do cumprimento do propósito dos dons espirituais manifestos em sua vida. Esta mesma palavra aparece no livro de Marcos 1,19, que diz: estavam no barco consertando as redes. Interessante esse texto que fala que os discípulos estavam consertando as redes, eles eram pescadores. E depois de uma pescaria, eles estavam então consertando as redes. É a palavra catartizen aí. As redes, para serem úteis, precisam ser trabalhadas e ajustadas, reparadas, para que alcancem o objetivo da pescaria, que é apanhar peixes. Por que eles consertavam as redes? Porque
né, com o uso, as redes ali rompiam, né, a malha delas. E o que acontece com uma rede que está toda rompida? Os peixes vão vazar pelos buracos, não é verdade? Então, por isso eles consertavam ali as redes. O pescador, ele faz isso. Então, assim a igreja precisa ser ajustada, consertada sempre, né? Para que nós precisamos nos consertar individualmente e permitir que o Senhor nos conserte coletivamente, para que nós possamos apanhar os peixes, isso é, salvar vidas, cumprir nossa missão como igreja do Senhor Jesus. O trabalho de consertar redes, está escrito aí, exige do pescador muita dedicação, paciência, perseverança. De igual modo, o discipulador precisa dedicar-se com muito amor e perseverança para ajudar o novo convertido a ser equipado, ajustado para o exercício do seu ministério no corpo e assim alcançar o objetivo de Deus para a igreja. Esse é o momento de consolidar o novo convertido. O consertador de redes precisa primeiramente ter a sua própria rede consertada e assim poder equipar e consertar a rede dos outros, né? Porque tem muita gente que quer consertar a vida de todo mundo, né? Menos a dele. Vê defeito em todo mundo, quer dar palpite e resolver o problema de todo mundo, mas não olha para si mesmo. Agora aqui está falando um conceito interessante do discipulado, né? Aqui, o conceito de que esse organismo, assim como num corpo, um membro depende do outro, assim também na igreja. Nós temos que ter pessoas com quem nós estamos ligadas, ter cobertura espiritual. Isso é de Deus. Você ter alguém a quem você presta contas, alguém a quem você abre o coração. Não ser independente. Tem gente que fala, eu só falo com Deus, só abro meu coração com Deus, eu estou ligado direto a Deus. A homem, não. Isso é maligno, isso está errado. A Bíblia diz que nós temos que estar ligados aos membros e depender de alguns membros. Como uma mão que está ligada ao braço. Se não tiver o braço, a mão não funciona. Então a mão depende do braço. Mais até do que o braço depende da mão, né? O braço também depende da mão. Mas a mão é o último membro, né? Ali. Então, nós temos que ter pessoas de quem nós buscamos conselhos, pessoas a quem abrimos o coração, pessoas a quem obedecemos. E você, né, que está sendo formado como líder, para isso você está fazendo o D4, você também gerar pessoas e ter pessoas a quem você vai discipular. Não pessoas que você vai controlar. O discipulado não é controle, não é obrigar a pessoa a prestar contas, obrigar a pessoa a fazer o que você quer, não. É aconselhar, é sugerir, é amar, é servir, é abençoar. Isso é o discipulado, né? Então, que você tenha discípulos na sua vida também. Amém. As pessoas aprendem vendo. É impossível equipar os cristãos e ajudá-los a se tornarem adequados se não há um modelo. Ao transmitir o verdadeiro conceito dos dons espirituais dados por Deus a cada cristão, a fim de que possa realizar a obra divina, podemos fazer com que os espectadores deixem as arquibancadas e desçam ao campo para jogar, né? Isso é quando nós trabalhamos com alguém, formamos aquela pessoa, equipamos, ajudamos aquele irmão, o novo convertido, o seu discípulo, a amadurecer, a crescer. Você está usando o termo aqui de tirar alguém da arquibancada e pôr para jogar, né? Ou tirar do banco de reserva e pôr para jogar. Você está levando alguém a cumprir o seu propósito no reino de Deus. Que coisa linda, né? Jesus é o nosso modelo, tá aí na página 44. Jesus é o nosso modelo. Ele ensinou os discípulos a orarem, mas a sua vida era uma oração contínua, além de separar tempo específico para estar a sós com o Pai. Ele ensinou humildade e viveu intensamente esta verdade aos olhos dos discípulos, inclusive lavando-lhes os pés. Mandou os discípulos anunciar o evangelho do reino, mas ele próprio aproveitou as oportunidades para proclamar o evangelho. O que está dizendo aí? Encerrando, né, esse nosso estudo, a lição 5. Esse discipulado, queridos,
essa formação que Deus vai te levar, está te levando a fazer com outras pessoas, em primeiro lugar, ele é por modelo. Não é por simplesmente mandar a pessoa fazer. Tem aquele ditado até que fala, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é errado. Isso não é de Deus. Não. Você faça o que eu sugiro, o que eu aconselho, na medida em que você vê que eu também faço. Esse sim é o padrão da palavra. Né? Jesus, ele agia assim. Ele não mandava os discípulos fazer e ficava de braço cruzado. Ele mostrava, antes dele até falar para alguém fazer algo, ele já tinha feito, ele fazia. É ser modelo. É ser modelo. Como que eu vou ser modelo para os meus discípulos, até para os meus filhos, né? Como que eu vou chegar para o meu filho e falar para o meu filho, ensinar ele a não mentir, se ele me vê mentindo? Como? Como que eu vou ensinar meu filho a pagar suas contas, né? Falar, meu filho, você precisa pagar suas contas. Se de repente ele vê que eu sou caloteiro, que eu não pago minhas contas. É impossível. O primeiro ensino é pelo exemplo, é pelo modelo. Então, que nós sejamos assim, viver a palavra de Deus. E então ensinar a palavra de Deus. No discipulado, no aconselhamento, nesse relacionamento. Que o Senhor opere isso. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor realizar isso na nossa vida, na nossa igreja, na Igreja Fonte da Vida e na igreja, no corpo de Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta palavra, por este ensino, Senhor, desta quinta aula. Senhor, que nós possamos viver, Pai, essa realidade, vivenciar, Pai, essa verdade, esse princípio tão importante do crescimento, o crescimento da tua igreja, do teu corpo, que começa pelo nosso crescimento individual como corpo de Cristo e indo no coletivo. Senhor, que a tua igreja cresça em número. Senhor, faz a tua igreja crescer em número. Usa-nos para isso, para ganhar almas para Jesus, para ganhar vidas para Jesus. E assim a igreja cresça, Senhor Deus. Cresça aqui em Londres, cresça em todo mundo. A Fonte da Vida, como parte do teu corpo, seja uma igreja crescente, que cresça. Pai, e que haja o crescimento, ó Deus querido, espiritual, o crescimento nos dons, o crescimento no caráter, o crescimento, Senhor Deus, na maturidade, na santidade, na fé, no amor. Senhor, que esse crescimento aconteça, Senhor, na coletividade, mas em primeiro lugar, aconteça dentro de mim e dentro de cada um dos irmãos, que cresçamos a cada dia, como diz a tua palavra, que nós conheçamos e cresçamos em conhecer ao Senhor. Senhor, que nós possamos crescer na medida da estatura de Cristo, Senhor Deus, até que sejamos como Jesus, que é o desafio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos, que Deus os abençoe e até então a próxima aula, a sexta aula do nosso D4. Deus abençoe e até mais.